Glória a Deus. Lucas 20. Eu vou abordar um assunto com os irmãos aqui, muito interessante, que vai desprender um pouco a sua mente de coisas materiais e coisas físicas. Você vai sair daqui com a mente mudada. Inclusive é até um quadro que a gente coloca lá no canal Embaixadores de Cristo na Unção de Davi, que chama Dúvidas e Curiosidade. Dúvidas e Curiosidade. Haverá ressurreição? Haverá ressurreição dos mortos? Será que os mortos vão ressuscitar? Será? Você acredita que os mortos vão ressuscitar? Você acredita? Você acredita? Você crê? Crê? A Bíblia fala que você vai ressuscitar. É difícil de acreditar, eu não julgo ninguém, porque realmente é difícil de acreditar. Deus está quebrando o trabalho de macumbaria na sua vida hoje, irmão. Eu vou te falar com você uma coisa: você não tem ideia do livramento que você recebeu aqui hoje. Deus me mostrou que agora está caindo por terra. Você chegou aqui com a alma derrubada, você vai sair daqui com a alma levantada em nome de Jesus. A alma em glória do Senhor. Deus me mostrou que agora é forte, viu? Um grande livramento que você recebeu aqui, porque o inimigo tem muita fúria contra a sua vida, e tem uma pessoa muito furiosa contra a sua vida, levantando trabalhos de macumbaria para a sua vida. Foi feito uns tempos atrás, foi quebrado, e agora foi feito de novo, e Deus vai quebrar hoje de novo. Deus está quebrando hoje de novo, para arrebentar, para destruir com a sua vida, para destruir. Você já está calejado de sofrer, só que ia acabar com a sua vida, ia ser um golpe violento. Eu não ia interromper a palavra para falar isso se não fosse tão sério, não, mas eu tinha que falar, amém? Então, acerca da ressurreição dos mortos. Então eu não julgo ninguém, porque realmente é difícil acreditar, Eduardo, não é? Eles têm gritado tantas coisas assim. É difícil de acreditar que os mortos vão ressuscitar. Imagina, você imaginar que você, Paulo, vai ressuscitar? Poxa, como é que vai ser isso? Quando vai ser isso? Ora, Jesus Cristo em João falou assim: eu sou o pão da vida, e todos quanto comer desse pão não terá fome, beber dessa água, Jesus Cristo fala, não terá sede. E Jesus é bem claro quando ele fala assim: e eu o ressuscitarei no último dia. Assim como o Pai o ressuscitou, assim como o Espírito Santo tirou ele daquela tumba, daquela cova, assim também o poder de Deus vão nos tirar das tumbas e das covas. Ora, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, e o céu escureceu e as pedras se racharam, meus irmãos, as catatumbas foram abertas. Quem sabe disso, diga glória. As catatumbas foram abertas, e profetas e homens de Deus da antiguidade ressuscitaram e saíram da cova e apareceram nas cidades ressuscitados. Glória a Deus. Pessoas ficaram abismadas, dizendo: que é isso? Eu fui no seu velório, eu te enterrei, o que você está fazendo aqui? Jesus Cristo, quando ressuscitou, de uma vez só ele apareceu para 500 pessoas. Até um discípulo que andava com ele, incrédulo, chamado Tomé, quem está ligado, diga glória. Jesus Cristo falou com ele assim: aqui, você não acredita não? Entrou na casa ressuscitado, não precisou de abrir porta nem nada, atravessou porta, parede e apareceu para Tomé e falou assim: você não acredita não? Então olha aqui, essas marcas aqui é de quem? Você lembra? Levantou o lado aqui, onde que a lança entrou com ele na cruz, levantou o lado e falou assim: e essa marca aqui é de quem? Na hora que Tomé viu aquilo, ele caiu de joelho e falou assim: Senhor meu e Deus meu. E a esperança
daquele povo foi renovada, a esperança daquele discípulo foi renovada. Os 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, Jesus Cristo aparece para ele, andando, conversando com eles. Eles tinham percebido que era Jesus ainda não. Jesus começa a perguntar a eles, a comentar, eles falam, não, tinha um varão aí poderoso chamado Jesus, mataram ele, e o Jesus ressuscitado, ressurreto ali perto deles, sentou, comeu com eles. Quando eles perceberam, foi no partir do pão que eles lembrou. Jefferson Rufino cantou uma música linda que eu acho que é assim: ele passou lá em casa, Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, ele passou lá em casa, Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, ele passou lá em casa, Jesus ressuscitou. Só que tinha uma turminha aqui que não acreditava nisso não, chamava saduceus. Quem está ligado, diga glória. Eles não acreditavam na ressurreição, mas eram homens estudados que liam a Bíblia. Pode sentar, pode ficar à vontade. Eram homens que liam a Bíblia, homens estudiosos, quem está ligado, mas não criam na ressurreição. E esse momento da Bíblia aqui, esse episódio da Bíblia aqui, desse capítulo 20, você pode observar que foram várias pegadinhas para pregar Jesus. Inclusive, chegaram perto dele aqui, falando com ele assim, ô Jesus, é lícito pagar tributo a César? É lícito pagar tributo? Jesus já sabia que ele estava querendo vir com astúcia, porque Jesus tinha acabado de contar uma parábola para eles acerca dos lavradores maus, dizendo, Deus criou o mundo, colocou o homem, partiu para o céu novamente, esperava fruto do homem, e enviou profetas e mais profetas, mas o que fizeram com os profetas? Mataram, bateram, espancaram, até que ele enviou o seu filho. Aí Jesus estava falando dele, e o que vão fazer com o filho dele? Matar. E eles viram que era para ele, mas eles não podiam passar a mão em Jesus, porque sabia que o povo naquele momento ele estava crendo muito, sabe, em Jesus, estava acompanhando Jesus. Eles sabiam que não podia passar a mão em Jesus ali, mas eles iam matar Jesus por causa de quê? Por causa da ganância, da cobiça. Mas eles sabiam quem Jesus era. Eu creio para mim que sabia, porque eles falam assim: com que autoridade você faz essas coisas? Que coisas? Ressuscitar mortos, fazer cego enxergar, fazer surdo ouvir, mudo falar, cadeirante levantar, pessoas ter esperança, alegria, vida, felicidade, contentamento. Como é que você faz isso? Com que autoridade você faz? Vamos fazer uma pergunta para você também. O batismo do João é do céu ou da terra? Ele se juntou entre eles e falou assim: se nós falar que é do céu, então vai falar, por que não acredita nele? Porque o João falou dele, e se nós falar que não é, o povo pega nós, porque o povo tinha João como profeta, vamos mentir. Nós não sabe não. Jesus falou: não, eu também não sei quem me deu autoridade, eu também não vou te falar para vocês que é a autoridade que eu faço isso não. Então já estava ali numa disputa ali, sabe? Eles já estavam ali bravos com Jesus ali. Aí manda os outros ir lá, vai lá e tenta pegar ele. Vai lá e tenta pegar ele. Pergunta ele se é lícito pagar a conta de água, de luz, internet. Vai lá, pergunta ele se é lícito pagar tributo. Aí quando chega perto de Jesus: mestre, quando começar a vir a bajulação, já fica esperto. Que é isso? Que você é meu amigo? Minha menininha já começou com isso. Eu falei: papaizinho querido. Eu falei: não. O que é que você quer? Não comer. Quando começar a vir, aí já veio: mestre, nós sabemos que o senhor ensina, ninguém ensina igual o senhor é demais, fala para nós. Jesus já sabia, né, irmão? Mente, coração e sonda, amém? Amém, glória a Deus. É lícito pagar tributo? Ele falou assim: me dá uma moeda, você tem moeda aí? Tem. Deixa eu ver. O que está nessa moeda aí? Que rosto que é esse aí? De César. O que está na descrição aí? Então,
Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aí eles ficaram mudos, não tiveram mais o que falar. Aí chegaram outra turminha, saduceus, homens que tinham um certo grupo deles, homens de condições, sabe, elevadas, estudiosos, quem está ligado? Aí faz um trocadilho para ele que eu vou ler aqui agora, amém? Do versículo 27 em diante, acompanha comigo aí, ó. Lucas 20, do 27 em diante. Preste bastante atenção e guarda essa palavra na tábua do seu coração. Guarda na tábua do seu coração, porque todas as palavras são importantes, mas uma palavra dessa, irmão, é para ficar na estrutura da nossa vida, dentro da alma mesmo. E como eu estava dizendo, não é fácil de crer não, mas vai acontecer. E ele mostrou para Ezequiel, né? Ezequiel, levou Ezequiel lá no cemitério, largou ele lá no cemitério, falou assim: Ezequiel, tá vendo aí? Eu posso traduzir por cemitério, é um vale de ossos secos. Temos por hoje, né, um cemitério. E aí eu posso dar vida a esses ossos secos? Ezequiel é bobo de falar que não, mas também Ezequiel não falou que sim, não. Qual que era de Ezequiel? Lógico, Deus, o Senhor pode dar vida a tudo. Claro que o Senhor pode dar vida a esses ossos, mas ele é difícil de crer. Aí ele disse: uai, Deus, o Senhor está falando, né? O Senhor está falando, então eu vou usar a sua boca para profetizar. Profetiza sobre esse vale de ossos secos aí. E o homem profetizou e se formou um numeroso exército. Olha o que diz a palavra, preste bastante atenção. Do 27 em diante. E, chegando-se alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Versículo 29 do capítulo 20. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu, sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Versículo 33. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Versículo 34. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamentos. Versículo 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Versículo 37, quem está ligado? E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Versículo 39. E respondendo algum dos fariseus, e respondendo algum dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. Versículo 40, final. E não ousava perguntar-lhe mais coisa nenhuma. Quem está ligado, diga glória. Presta bastante atenção na palavra. Hora da palavra, hora de guerra. Hora da palavra de guerra. Vamos atribuir a glória para Jesus, vamos? Repita comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nunca foi
foi sobre o homem, nem pelo que o homem pode fazer. Quem faz é o Senhor. Quem opera é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. Quem cura é o Senhor. Fala com ele assim: Jesus, fala comigo. Entra na minha alma, na minha vida e no meu ser. Eu te dou liberdade, Jesus, para fazer isso. Amém. Olha que lindo essa palavra. Eles chegaram com uma pegadinha, usando a própria palavra, dizendo no versículo 28, mestre, Moisés deixou escrito para nós dessa forma assim, ó. Presta atenção. Se o camarada tem ali 7 irmãos e ele casa com uma mulher e ele não adquire filhos, naquela época, se você não adquirisse filhos, principalmente varão, homem, era uma vergonha. Quem está ligado? Era uma vergonha. Então, se o homem juntou com uma mulher, não adquiriu filho, você é irmão dele, qual que era a sua? O que você tinha que fazer na época? Casar com a mulher e suscitar filhos para o seu irmão. Era lei, era o certo, era o costume da época, tinha que ser assim. Só quem está ligado, diga glória. Aí Moisés falou isso para nós, deixou escrito isso para nós, que o irmão tem que tomar a mulher e dar filhos, para honrar o irmão que morreu. Aí olha a pegadinha aí, ó. Aí ele vem para cima de Jesus falando assim, ó: houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou e morreu, sem filhos. Aí veio o segundo, tomou a mulher, mas morreu sem filhos. O terceiro também tomou a mulher igualmente. E assim, consequentemente, igualmente, os 7, todos eles morreram e não deixaram filhos. Só quem está ligado, diga glória. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. 33, versículo 33, ele diz assim, ó: portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher tiveram. Olha a pegadinha aí. Ah, Jesus, você está falando que existe ressurreição, Jesus? O senhor está falando que existe? Moisés deixou escrito para nós que se um irmão tiver uma mulher, ele tiver filho, os outros é para casar com ela e suscitar filhos. Havia 7 irmãos, os 7 tiveram a mulher por mulher. Na ressurreição vai dar uma bagunça, Jesus. Olha o que o senhor está arrumando, Jesus. O que o senhor está arrumando? Olha o que o senhor está arrumando com a cabeça das pessoas, falando que existe ressurreição. Não, Jesus morreu, acabou. Não existe ressurreição não. Olha a bagunça que o senhor está querendo arrumar aí. Aí, na hora que ressuscitar todo mundo, vai dar uma brigaiada lá no céu lá. Não, é minha mulher. Não, é minha. Não, é minha. Não é minha. Não, eu casei primeiro. Não, mas eu casei por último. Mas você morreu. Eu que assumi. A brigaiada que vai dar lá no céu, Jesus. Só que Jesus dá um tapa de luva neles. Quem está ligado? Jesus dá um tapa de luva neles. Jesus ensina e coloca eles no lugar deles. E acrescenta a fé deles. E mostra para eles que eles são incrédulos e que eles não entendem nada, absolutamente nada, do reino dos céus e do poder de Deus. E respondendo Jesus no versículo 34, disse: primeiramente, os filhos desse mundo casam-se e se dão em casamento. Glória a Deus, quem concorda? Os filhos desse mundo casam e se dão em casamento. É o círculo da vida, não é mesmo? Aí no versículo 35 ele diz assim: mas os filhos do mundo vindouro, os salvos,
os arrebatados, mas os que foram ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não hão de casar nem ser dado em casamento. Ele já começa a dar uma aula aqui de mundo vindouro, de ressurreição do céu, porque muitos têm curiosidade, como é que vai ser lá? Como é que vai ter casamento lá? Eu falo assim, ó, os filhos desse mundo praticam as coisas desse mundo, vivem das coisas desse mundo, mas lá no céu, o que não chegou na mente do homem, o que não chegou no coração do homem, o que não chegou na imaginação do homem, é o que Deus tem preparado para nós, porque Deus é infinitamente maior do que pedimos ou pensamos. Se nós achamos que é bom viver aqui na terra, imagina viver no céu, do lado do Criador. Vai ser uma mermice, uma monotonia. Nós vamos ficar lá muito enganado, porque Deus é o Deus da criatividade. Ele criou todas as coisas, colocou cor em todas as coisas e vida em todas as coisas. Os filhos desse mundo vivem das coisas desse mundo, praticam as coisas desse mundo, mas os que forem achados, os que forem ávidos, que fala aqui, mas significa os que forem achados dignos, aí que entra. Tem que ser achados dignos. Como que eu vou ser achado digno de ressuscitar, de ir para o mundo vindouro? Eu vou ser achado digno se eu aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida e começar a seguir Ele e tentar obedecer todos os seus mandamentos e obedecer os seus mandamentos e os principais dele. Quem está ligado, diga glória. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu pensamento, de todo o seu coração, e amai o próximo como a ti mesmo. E consequentemente batizar nas águas. Pode ser uma pessoa salva antes de batizar? Pode sim, porque o ladrão na cruz não foi batizado. Mas você está no caminho, você está na obediência. Buscar pelo Espírito Santo, buscar pelo aperfeiçoamento e negar a carne, negar a si mesmo, que é muito difícil e chega a ser até impossível negar a si próprio, negar a si mesmo, negar a oferta do mundo, negar os manjares do mundo, negar as ofertas do mundo, chega a ser até impossível. Mas nosso Deus é o Deus que dá força e o Deus que faz o impossível. Então, os que forem achados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem ser dado em casamentos. Por que, Jesus? Versículo 36. Porque já não podem mais morrer. A morte não vai existir mais. A morte vai ser trancada. Ninguém mais vai ir ao velório lá, ninguém mais vai ir ao enterro lá, ninguém mais vai chorar por um parente, por um amigo. Ninguém mais vai ter depressão, tristeza, angústia, ansiedade. Lá não vai mais existir essas coisas, porque todas as coisas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que está sentado no trono, ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Só quem crê diga glória. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo assim filhos da ressurreição. Não vão mais poder morrer, serão igual aos anjos eternos e serão constituídos filhos de Deus, porque foram filhos da ressurreição. Assim como Jesus Cristo foi o primogênito entre os mortos, para que através dele viessem muitos, assim acontecerá. E seremos tidos e chamados por filhos de Deus eternos, e não poderemos mais morrer. E no versículo 37, já que os fariseus, já que os saduceus queria vir com uma pegadinha e usar o próprio Moisés, usar a palavra, usar ali os 5 primeiros livros da Bíblia, Jesus também vai lá e usa
Moisés também. Fala para ele, não, vocês estão querendo usar Moisés, vocês estão querendo usar a lei, vocês estão querendo usar a palavra para me pegar, para falar que não existe isso aí. Só vou mostrar para vocês que a vida não acaba só nos 70, 80 anos. E a vida não se consiste somente nisso aqui. Quem está ligado? Vou mostrar para vocês, ó, no versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto à sarça. Observe. Que os mortos vão ressuscitar, o próprio Moisés, que vocês admiram tanto, falou de frente à sarça lá. Ele falou que os mortos vão ressuscitar. Que hora? Como? Uai, quando chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O Moisés chamou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quem concorda, fica glória. Mas nós sabemos que Deus não é Deus de mortos. A palavra fala aqui, ó, no versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Pega. Deus não se deixaria ser chamado de Deus de Abraão, de Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não se deixaria ser chamado, porque Ele é Deus de vivo e não Deus de mortos. Mas presta atenção, o que a palavra está falando? Mas para Deus não existe esse negócio de vivo e de morto, não, porque para Ele vive todos. Porque assim também foi com Lázaro. Todo mundo veio falar, não, mas aqui está morto já, 4 dias morto. Vamos lá em Lázaro. Jesus, infelizmente, se o senhor tivesse chegado antes, tinha dado, mas agora já era para vocês, para mim não. Eu já não te disse que se você crer, você vai ver a glória. Seu irmão vai ressuscitar. Não, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia, né? Até ela falou, não, eu sei, eles vão ressuscitar no último dia. Jesus falou, você vai ressuscitar no último dia? Não, vai ressuscitar agora. Por que ele vai ressuscitar agora? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Deus não se deixaria ser chamado de Deus de Abraão, de Deus de Isaac e Deus de Jacó, se essas pessoas estiveram mortas. Se essas pessoas estivessem mortas, se já era para elas, se não existisse ressurreição, se não existisse vida após a morte, Deus não ia se deixar chamar por essas pessoas. Assim está dizendo a palavra. Ele se deixa chamar de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, porque Abraão, Isaac e Jacó, eles vivem, não vivem nesse plano, não vivem nesse mundo, mas vivem na glória, vivem no paraíso, vivem com Deus. Por isso Deus se deixa ser chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então Jesus pega a própria palavra que eles vêm tentar pegar ele, embola tudo e volta para eles e fala, aqui não. Que os mortos hão de ressuscitar. O próprio Moisés falou isso. Quando, meu Deus, que ele falou isso? Quando ele se deixa ser chamado de Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por isso que ele se deixa de chamado assim. E fala aqui, ó, porque para Ele vivem todos. Olha que forte isso. Eu já vi Deus responder oração de mães mortas há anos. A pessoa fala assim, minha mãe fez essa oração para mim. Meu avô fez essa oração para mim. Minha avó fazia essa oração para mim. Eu já vi testemunho de um homem que ele era homem sexual e o pai dele era pastor. Quem está ligado? E o pai dele ia buscar ele nas esquinas. Ele travestido, de calcinha, de sutiã. O pai dele chegava com a toalha cobrindo ele. Ele falava que o apelido dele era Claudete. O pessoal falava assim, lá, seu pai lá vem, cara. E ele já vinha cheio da unção, cobrir, falava, você é meu filho, você é meu varão.
E ele profetizava: você vai ser um pastor, você vai ser um cantor, você vai ser. E morreu esse pai. O que Deus me mostrou aqui, meu irmão? Aramanto de que vá subir de que anda lá. Ele vai subir andar lá, canto lá para subir as terras manta. Ô meu irmão, Deus me mostrou a oração do pai do Ezequias aqui agora. E Deus manda te dizer: seu pai morreu para o mundo, para as pessoas, mas para ele seu pai vive. Seu pai, ele vive. E se você quiser encontrar com ele, arrependa dos seus maus caminhos, converta dos seus maus caminhos, que você vai encontrar com seu pai na glória. E Deus manda dizer mais: tem oração do seu pai a seu favor. E até nos dias de hoje eu escuto a oração do seu pai. A oração do seu pai é viva. E deixa eu te falar: se precisar de eu amassar o vaso, eu vou amassar. Mas que eu vou cumprir a oração do meu servo, eu vou. Porque antes dele morrer eu falei para ele: você vai encontrar com o seu filho na glória. Para Deus, antes de eu ir, para mim ir em paz, fala comigo. E Deus falou com ele: você vai encontrar. É forte demais. Deus falou com ele: você vai encontrar. Pai, é impossível que o meu filho é iludido com o mundo, Senhor. Mas Deus falou com ele: mas eu sou o Deus do impossível. Vai em paz, meu servo, que você vai encontrar com o seu filho na glória. Todo mundo agora está olhando para ele, mas olha para ele agora, e vocês vão olhar para ele depois e vão dizer assim: Ezequias, quem te viu e quem te vê? Eis aí um obreiro da casa do Senhor, eis aí um servo do Senhor, queira um inferno ou não, acredite as pessoas ou não, vai ser curado, vai ser transformado, vai ser liberto, por causa da intercessão e da oração de um pai que já está morto para cumprir a palavra do Senhor. E para mostrar que a palavra do Senhor é verdadeira e fiel, tem várias pessoas escutando aqui. É forte demais que Deus me mostrou aqui. Porque para ele não tem esse negócio de morto. E ele me mostrava a senhora e falava assim: meu Deus, eu intercedo por fulano, por ciclano, por Bertano, mas o senhor sabe que eu já estou velhinha. E eu sei que eu não tenho muito tempo. Enquanto eu tiver tempo, eu estou firme na sua obra, buscando, orando e intercessão para minha família. Mas eu tenho medo, Senhor. Quando eu morrer, quem vai orar para essas pessoas? Quem vai buscar para essas pessoas? Quem vai interceder por essas pessoas? Deus está te dizendo: a sua oração vai ser pendurada, vai se estender até depois de morta. Porque para mim não existe morto, não. Para mim vive e morto é a mesma coisa. Porque eu sou o Deus da ressurreição e eu vou chamar todos para a vida novamente. Só que alguns eu vou chamar para a vida eterna e outros eu vou chamar para a morte eterna. É forte demais. Deus me mostrou a oração do pai dele, que nem no meio de nós está mais. Vocês acreditam nisso? E Deus me mostrou a oração dela, falando para Deus: quem vai interceder por esse povo? Quem vai buscar pela minha família quando eu não estiver mais aqui? O povo não quer nada com Deus. Você não falou isso não, irmã? Se não tiver falado, pode desmentir. Fala: não, nunca tive essa oração não. Aleluia. Quem vai cuidar desse povo? O povo não quer nada com Deus, meu pai. Glória a Deus. Os meus dias não vão durar para sempre, nós não vamos ter um para sempre não. Eu sei que muita coisa o Senhor não permite, porque eu estou aqui ainda intercedendo, mas enquanto eu morrer, Deus foi e falou comigo assim: fala para ela que as orações dela, muitas das orações dela vai acontecer. Talvez ela nem esteja aqui. E muitas orações acontecem, Fernando. Muitos servos meus nem estão aqui mais. E eu continuo orando as orações dele, porque eu sou Deus de vivo, eu sou Deus da ressurreição, e para mim não existe morte, para mim existe vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É forte demais. E ele vai dizer isso: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Toda e qualquer pessoa que você já viu que morreu, elas só saíram da matéria e da carne, mas hão de ressuscitar e de voltar,
Por isso, lute pela sua salvação e lute pela salvação da sua família, porque você vai voltar e a sua família vai voltar. E que nós voltamos para a glória. A tumba vai se abrir, o cemitério vai ficar congestionado. É como se eu tivesse uma visão aqui. E eu vi os cemitérios e aquelas tampas de concreto arredadas tombada, e muitos corpos subindo no arrebatamento, porque nós não precederemos aqueles que dormem, mas os que dormem serão ressuscitados primeiro e encontrarão com o Pai na glória, e nós consequentemente seremos arrebatados num piscar de olhos e nos encontraremos com eles na glória. Todos os cemitérios que você conhece, aquelas tampas vão tudo se abrir e as pessoas vão ressuscitar. É loucura, parece ser loucura, não parece? Mas é a pura verdade. E todos os mortos hão de ressuscitar, porque para Deus não existe morto, para Deus não existe vivo, para Ele tudo continua a mesma coisa, porque Ele é Deus. Por isso que muitas consequências continuam, mesmo depois da pessoa morte, muitas consequências continuam na vida do filho e da filha, porque Ele fala: eu visito a geração, a iniquidade na primeira, segunda, terceira e quarta geração, e também visito com benignidade a primeira, segunda, terceira e quarta geração. O que nós fazemos, o que nós vivemos, reflete nos nossos filhos e na nossa família. E eu já termino a palavra do Senhor. Só que olha o que Ele diz aqui: porque para Ele vivem todos. O carro vai passar, a moto vai passar, as biqueiras, os pontos de droga, vai passar, as mulheradas vai passar, o pecado vai passar, o dinheiro vai passar, esse mundo vai passar. Escuta o que eu estou te falando. Mas uma coisa que vai ser eterna, uma coisa que vai se pendurar por toda a eternidade, é a palavra do Senhor. E escuta mais o que eu estou te falando. Alguns de nós aqui, quero que sejam todos, mas vocês têm as suas escolhas. Eu não posso entrar na sua cabeça, na sua mente, por mais que eu queira, por mais que minha alma dói de eu ver um irmão na vida errada, se perdendo. Por mais que eu batalho, eu luto, eu jejuo, eu oro, eu abro a igreja de dia e de noite, porque eu sei o que eu estou vivendo, e eu sei o que é isso aqui, e eu sei que nós vamos ressuscitar, e eu sei que existe salvação, eu sei de onde Deus me tirou, e se Ele me tirou, Ele pode tirar qualquer um, e eu vou lutar até o final por isso. Aleluia. Mas eu não posso entrar dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, e fazer você mudar, e fazer você largar tudo, não. Porque o mundo é atrativo, o mundo é sedutor. Mas escuta o que eu estou te falando: alguns de nós vamos nos encontrar de novo, e vai ser na glória. E lá nós vamos encontrar Jeremias, Josué, Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos encontrar pai, mãe, filho, filha. Nós vamos encontrar lá de novo na glória. E não vai ser fácil conquistar essa salvação, não vai. Mas eu te chamo para lutar comigo pela sua salvação e pela salvação da sua família. Assim diz o Espírito Santo de Deus, porque os dias já estão terminando e as pessoas estão pensando só em glória terrena, e as pessoas estão pensando só no mundo e nas coisas do mundo. E estão esquecendo que existe uma vida eterna, estão esquecendo que existe alma, e estão esquecendo que existe ressurreição. E nós vamos ressuscitar, queira o mundo ou não, queira o dinheiro ou não, queira o poder ou não, nós vamos ressuscitar.
Nós não fomos feitos para viver somente 70, 80 anos nessa terra. Nós estamos passando por aqui, mas nossa pátria não é aqui, nosso reino não é aqui. Nós vamos viver eternamente do lado do Senhor. E há alguns aqui que nós vamos nos encontrar na glória, e queira eu que sejam todos. Lute pela sua salvação e lute pela salvação da sua família a partir de hoje, a partir de agora. Dá um pontapé em tudo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Porque para Deus vivem todos, não existe mortos para Ele. E depois dessa aula que Jesus Cristo deu neles, eles não teve mais o que falar. No versículo 39 e 40, sabe o que acontece? E respondendo alguns dos escribas, homens estudados, homens que escreviam a Bíblia, homens que traduziam a Bíblia, pegavam aqueles pergaminhos grandão e passavam, veio falar que não existia ressurreição, e Jesus provou para eles que existe ressurreição, que vai haver ressurreição, e que nossa vida não se consiste só nessa terra. E sabe o que eles falou aqui para Jesus? Disseste bem. E não ousava lhe perguntar mais nada. Depois de uma dessa, como é que pergunta mais alguma coisa? Eu senti aqui a tristeza do Espírito Santo em tantas almas que estão se perdendo. Mas com você não precisa ser assim. Joga tudo pro alto, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Joga tudo pro alto enquanto é tempo. E deixa os outros ver você com a sua Biblinha na mão mesmo, assim. Tem orgulho disso aqui. Tem orgulho da palavra de Deus. Tem orgulho. Deixa eles ver vocês com a Biblinha na mão. Confessa o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Chega de sofrer. Vamos dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima, igreja. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Porque essa terra está com os dias e com as horas contadas. O tempo está contado para tudo se acabar. E grande destruição virá sobre essa terra, a qual a humanidade não está preparada. Mas isso é porque a palavra está se cumprindo. Então Deus te chama para a salvação. Coloca sobre os seus pés. Eu quero perguntar aqui no meio de nós: tem alguém que quer aceitar Jesus, que ouviu essa palavra, que quer reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Necessita de reconciliação, se afastou e quer reconciliar, ou nunca aceitou Jesus Cristo, quer tomar esse passo agora? Você não vai ser perfeito não, mas você vai tentar. Foi assim comigo também. O que começa a boa obra é fiel para terminar. Mas Jesus fala com você: é preciso, é necessário você dar esse passo, você tem que tomar esse passo de levantar a mão perante os homens e me confessar, e começar uma caminhada comigo, uma trajetória comigo. É necessário, é preciso. Então eu tenho que fazer esse apelo, eu tenho que perguntar: tem alguém aí que quer reconciliar com o Senhor Jesus Cristo? Eu quero aceitar Jesus. Amém. Vou dar uma salva.